Eu passaria então a palavra agora para o professor Célio Berman, que vai exatamente nos falar de Angra, a que o Sato se referia no final do seu testemunho. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Eu quero primeiro registrar minha satisfação de compor essa mesa, né? E a minha intervenção vai ser conduzida por um sentimento, que é um sentimento pessoal, mas que ele está presente nas falas anteriores à minha intervenção, que é o sentimento da indignação. A minha fala, a minha intervenção sobre as condições de segurança, ela se dá em função do meu saber científico, acadêmico. Sou professor na Universidade de São Paulo, trabalho com energia e meio ambiente, mas é alimentado fundamentalmente pela indignação com que a questão nuclear ela é tratada pelo governo brasileiro. E não é este governo brasileiro, pelo governo brasileiro, desde do acordo nuclear Brasil-Alemanha, e que tem demonstrado uma incapacidade e uma irresponsabilidade em que fatos como o ocorrido em Goiânia, em 1987, apenas configuram uma situação que necessariamente precisa ser revertida. Eu digo necessariamente em função principalmente daquilo que o monge Sato fez referência no final da sua fala. Na verdade, ele falou duas vezes na incompatibilidade entre a vida e a energia nuclear. A minha intervenção não vai ser também, embora eu tenha, nas minhas intervenções, eu tenha sempre passado uma ideia, que não é uma ideia verdadeira, de pessimismo, né? Embora a academia, os movimentos sociais, as ONGs ambientalistas não têm sido ouvidas, não têm sido consideradas. Né? Então, é um certo pessimismo em função dessa situação. Mas eu quero registrar também, né, a minha satisfação pessoal de sentar numa mesa, além, né, da presença do monge Sato, do Chico, que conduz a articulação, do Pedro, né, do Greenpeace, o Maurício, né, dentro do seu envolvimento sobre a questão nuclear, né. Eu quero registrar também a minha satisfação de encontrar a Fernanda Janazzi aqui na nossa mesa, né? E por isso essa positividade, porque a Fernanda, além da questão nuclear, ela tem um papel extremamente importante e positivo na luta contra o amianto, né? E eu quero registrar primeiro a minha satisfação de estar junto com a Fernanda. Ela vai me suceder na minha intervenção, não? Mas dizendo que não é importante lutar, é importante batalhar, né? O exemplo do amianto, apesar de todas as restrições ainda, dessa incapacidade do governo brasileiro achar que o amianto crisotila não tem nada de problema, né? Apesar dessa situação, né, é uma evidência de que vale a pena batalhar, vale a pena lutar. Vale a pena ficar chacoalhando na cabeça daqueles que se dizem responsáveis para mostrar a fragilidade, a precariedade de como a questão nuclear ela está sendo tratada no nosso país. Eu quero fazer um registro, antes de falar especificamente sobre a questão do risco de um evento, de um acidente nuclear em Angra. Eu quero fazer o registro, não, de que existe a intenção nas duas usinas nucleares
de Angra, Angra 1 e Angra 2, né, de construção de além das 2 piscinas que hoje acondicionam o material, isso não é uma questão nacional, 90% das usinas nucleares no mundo encontraram como única alternativa manter nas piscinas o material radioativo. E existe uma ideia de que, e que a eletronuclear está desenvolvendo, de construção de uma piscina externa. Porque, evidentemente, uma usina como Angra 1 não tem mais capacidade de receber, né? Já está há 30 anos em atividade. Então, em função dessa situação, a ideia de se construir piscinas externas ao vaso de contenção. A gente sabe que o acidente em Fukushima ele foi severamente ampliado justamente pelo fato de que os rejeitos estavam fora do prédio de contenção. Mas assim, puxa vida, falar de Fukushima é outro tipo de reator, tem nada a ver com o Brasil, né? Evidentemente, isso tem um fundo de verdade, né? Fukushima é uma usina, né, cujo reator é a água fervente, enquanto que no Brasil os reatores são a água pressurizada. Existe uma concepção distinta em que a água fervente aumenta o risco, evidentemente, em função de um acidente nuclear. De qualquer forma, o que nos permite fazer um paralelo entre o que aconteceu em Fukushima, o que aconteceu em Three Mile Island, né, nos anos 70, nos Estados Unidos, e o que pode vir a acontecer em Angra dos Reis, baseia-se no fato de que, tanto em Fukushima como em Angra, há necessidade de refrigeração do reator com água. O que aconteceu em Fukushima, claro que em função do tsunami, em função do tremor de terra que antecedeu o tsunami, a casa de máquinas, né, que fazia o bombeamento da água do mar para resfriar os 4 reatores, pifou, parou em função do estrago que o tsunami fez. Mas espera aí, professor Célio, eu já ouvi isso. Somos um país deitado em berço esplêndido. Imagina terremotos, tsunamis. Pois é, minha gente. O nosso problema é que Angra dos Reis sofre frequentemente de deslizamentos de terra. As encostas de Angra dos Reis são extremamente frágeis. Isso faz com que não seja nenhuma suposição absurda que torres de transmissão que levam energia elétrica para alimentar as bombas que fazem a refrigeração do mar, lá na Baía de Itaorna, né? Itaorna, em Guarani, Pedra Podre. A água que faz a refrigeração nos 2 reatores, em função da dificuldade do bloqueio ou da queda da energia, se traduza ou se configure a mesma situação que aconteceu em Fukushima. É claro que essa possibilidade tem sido aventada há bastante tempo. Eu não tive ainda nenhuma, embora tenha solicitado várias vezes, não tive nenhuma informação a respeito
dos grupos geradores a diesel, capacidade, quanto tempo que eles seguram a barra numa queda de suprimento. Então, nessas condições, eu respondi a uma solicitação de duas ONGs alemãs, a Greenpeace da Alemanha e a Ruggenwald, para elaborar um estudo mostrando as condições de segurança do projeto de Angra 3. Né? E eu vou fazer rapidamente, para também não me alongar muito na minha intervenção, eu vou fazer a leitura de um pequeno resumo do estudo. O estudo mostra que os deslizamentos de terra que ocorrem com frequência na região de Angra dos Reis são os principais problemas sob o ponto de vista da segurança do projeto de construção da usina Angra 3 na região. Tais problemas não estão sendo considerados pela empresa eletronuclear e pelas autoridades responsáveis pela segurança das usinas nucleares no Brasil, com a importância que os riscos de catástrofes impõem. Esse estudo também demonstra que existem vigorosos problemas com os planos de emergência e de evacuação para situações plausíveis de ocorrência de interrupção do suprimento de energia elétrica nas usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, em função dos deslizamentos nas encostas da região. Nenhuma ação concreta está sendo tomada pela empresa para reduzir ou afastar esses riscos. Ainda, esse estudo indica que é limitado o raio de 3 e 5 quilômetros que a empresa eletronuclear considera para efeitos de evacuação, como o acidente em março de 2011 na usina de Fukushima, no Japão, demonstrou. O governo japonês, no início dos problemas de refrigeração dos 4 reatores, ele adotou os procedimentos, que são os procedimentos da Agência Internacional de Energia Nuclear. Fez a evacuação nos primeiros 3 quilômetros de raio das usinas, depois de 5 quilômetros. O raio da evacuação depois passou para 15 quilômetros, 3 dias depois para 20 quilômetros, depois para 30 quilômetros. Enquanto o governo americano passou uma ordem, né, para todos os cidadãos americanos que vivessem a 80 quilômetros do raio de Fukushima, abandonassem as suas casas. 80 quilômetros. Essa dificuldade do governo japonês, né, de perceber e responder de forma eficaz ao que estava acontecendo. E está lá nosso governo achando que 3 e 5 quilômetros está tranquilo. De certa forma, se adequa às normas da Agência Internacional de Energia Nuclear. Para quê? Vocês sabem que o presidente da Eletronuclear, logo depois do acidente de Fukushima, quando o governo japonês estendeu para 15, depois 20 quilômetros, depois 30 quilômetros o raio de evacuação, ele respondeu aos jornalistas: ah, não, porque se a gente estender para 15 quilômetros, pega a cidade de Angra dos Reis, aí dá muito problema. E pronto, está justificado a inação do governo brasileiro. Tá bem. Então, é limitado o raio de 3 a 5 quilômetros e, além disso, as rotas de fuga são precárias, se não impeditivas para o deslocamento em condições adequadas de uma quantidade significativa de pessoas, incluindo os próprios funcionários das usinas, os moradores dos entornos das usinas, cujo número pode chegar a 200 mil pessoas se o raio de 20 quilômetros for considerado para o plano de evacuação. O problema é que não é apenas ampliar o raio da evacuação,
É preciso dar condições para que, numa eventualidade, necessidade de uma evacuação, isso ocorra de forma adequada. Ainda não é considerado o grande número de turistas que procuram a região no período de férias no verão, que é ao mesmo tempo a época das chuvas. O estudo também mostra que o treinamento da população potencialmente incluída no atual plano de evacuação limitado aos 3,5 quilômetros é precário e as condições de transporte dessa população em situação emergencial são também precárias. E como são inexistentes as condições adequadas de abrigo para essa população no caso de ser removida por ocasião de um evento de risco de exposição aos radioisótopos na eventualidade de um acidente nuclear similar ao verificado em março de 2001 na usina de Fukushima, no Japão. Em suma, a região de Angra dos Reis não é adequada para a instalação de usinas nucleares, devido aos altos riscos de deslizamento e aos precários planos de emergência existentes. Nessas condições, a construção de uma terceira usina na região de Angra dos Reis vai apenas multiplicar os problemas e ampliar de forma desnecessária e irresponsável os riscos aqui apontados. Bem, este estudo ele está nas mãos dos deputados, senadores alemães, né? A decisão era para ter sido definida ainda em dezembro do ano passado. Desde dezembro ela tem sido protelada, né? A eletronuclear faz de conta que resolve as pré-condições que, ao meu ver, infelizmente, o parlamento alemão faz de conta que está exigindo. Isso porque tem uma situação política, como sempre, né? O governo Merkel está no final do seu mandato, eventualmente não vai ficar bem anunciar, né, que não vai se fazer mais Angra 3 e com isso alimentar uma indústria alemã e postos de trabalho alemão. Então se resolveu cozinhar. Está se cozinhando, se exige agora, né, um teste de estresse, que é a última moda na questão nuclear, né, em que a eletronuclear avisa que está fazendo tudo dentro daquilo que está sendo prescrito pelo manual da Agência Nacional de Energia Nuclear, né? Enfim, para finalizar, no debate na Rio, eu falo Rio menos 20, né? Porque a gente, na verdade, perdeu 20 anos, mas costuma se chamar de Rio mais 20. Lá no aterro, na tenda antinuclear, né? A gente discutiu uma proposta que deve também dar prosseguimento, que é o seguinte: existe o princípio da precaução. Pelo princípio da precaução, deve-se encerrar, paralisar a operação das duas usinas nucleares hoje, em função dos riscos que o estudo está apontando. Essa é uma atitude responsável do governo. Mas faz de conta que não existe problema nenhum. Eu tive uma discussão recente com a Eletrobras, em que a eletronuclear faz parte, em que foi anunciado, mas não teve nenhuma morte em Fukushima. É claro que estava fazendo referência, né, eventualmente ao que foi registrado como mortes causadas pela exposição à radiação. Essa mentalidade mesquinha, né, essa mentalidade restrita, né, de que é preciso ter mortes para se fazer alguma coisa, que alimenta os ditos responsáveis pela política nuclear brasileira. Obrigado.